Você já parou para pensar no que nunca deve perder se mudar para um lar de idosos após os 80 anos? Envelhecer não significa que você deixe de precisar de propósito, conexão ou conforto. Na verdade, mudar-se para um lar de idosos pode tornar essas coisas ainda mais essenciais. É uma grande transição e muitas vezes vem acompanhada de mudanças emocionais inesperadas. Mas aqui está a boa notícia. Você ainda tem controle sobre o que mais importa. O segredo não está em lutar contra as mudanças, mas em proteger as partes de si mesmo que trazem significado e luz para a sua vida, não importa onde você more. Este vídeo é para qualquer pessoa que viva em uma instituição para idosos, esteja pensando nisso ou cuide de alguém nessa situação. Não se trata apenas de logística ou listas de verificação. Trata-se do coração. Vamos percorrer juntos 5 coisas simples e poderosas que você nunca deve deixar de lado, mesmo que precise reduzir todo o resto. Não são objetos nem luxos. São bases pessoais que mantêm sua dignidade, alegria e identidade intactas. Fique até o fim, porque a última pode surpreender você e mudar a forma como enxerga os anos que virão. Número 1. Um senso de autonomia. Uma das primeiras e mais importantes coisas que você nunca deve perder ao se mudar para um lar de idosos é o seu senso de autonomia. Mesmo estando em um lugar onde muitas coisas são estruturadas, como horários de refeições, atividades ou visitas, você ainda tem o poder de fazer escolhas pessoais todos os dias. Aquela liberdade de decidir por si mesmo, por menor que seja a decisão. É isso que mantém o seu espírito vivo e a sua dignidade intacta. Autonomia não significa controlar tudo. Significa preservar as coisas que fazem você se sentir como você mesmo. Pense na diferença entre alguém que acorda todos os dias, sabendo que pode escolher a roupa que vai usar, decidir quando tomar uma xícara de chá, ou escolher qual livro vai ler, e alguém que simplesmente segue o que está acontecendo ao seu redor. Um está vivendo, o outro está apenas existindo. Sua capacidade de fazer pequenas escolhas pessoais lembra você de que a sua vida ainda é sua, mesmo quando o cenário mudou. Eu me lembro de um senhor chamado Harold, que se mudou para um lar de idosos aos 82 anos. No começo, ele sentia que cada pedaço de sua independência estava escapando, mas ele fez questão de começar cada dia escolhendo suas roupas e anotando o que queria realizar naquele dia, mesmo que fosse algo simples como ligar para a filha ou sentar-se do lado de fora por 20 minutos. Essa rotina simples lhe deu um senso de controle e propósito que se refletiu em tudo o que ele fazia. A chave é reconhecer que a autonomia vive nos detalhes. Talvez seja organizar o seu quarto do jeito que você gosta. Talvez seja escolher quais atividades participar ou pular alguma para ter um momento de silêncio. Talvez seja decidir qual música ouvir enquanto relaxa. Essas escolhas podem parecer pequenas, mas têm um grande impacto em como você se sente em relação à sua vida. Quando você abre mão da autonomia, a vida pode começar a parecer algo que está acontecendo com você, em vez de algo que você está vivendo ativamente, e isso pode levar à frustração, tristeza ou até ressentimento. Mas quando você mantém a sua independência, mesmo nas menores coisas, você se lembra todos os dias de que ainda é capaz, valioso e responsável pela sua própria felicidade. Autonomia não significa que você precise fazer tudo sozinho. Significa ter a liberdade de moldar o seu dia de maneiras que importam para você. E esse é um presente que vale a pena proteger, não importa para onde a vida o leve. Número 2. Conexão com o mundo exterior. A segunda coisa que você nunca deve perder ao se mudar para um lar de idosos é a sua conexão com o mundo exterior. Pode parecer simples, mas você ficaria surpreso com a facilidade com que podemos, aos poucos, perder o contato com a vida além das paredes da instituição. Começa perdendo algumas ligações, depois as visitas se tornam menos frequentes e quando você percebe, começa a sentir que o mundo se esqueceu de você. Esse tipo de isolamento pode se instalar silenciosamente e causar um grande impacto no seu espírito. Manter laços com amigos, familiares, antigos vizinhos, comunidades religiosas ou até ex-colegas de trabalho lembra você de que a sua identidade não termina na porta do lar de idosos. Você ainda faz parte de algo maior. Você ainda é importante para as pessoas que o conheceram antes.
Essas conversas, essas visitas, essas cartas ou e-mails são os fios que conectam o seu passado ao seu presente e mantêm a sua história viva e forte. Deixe-me contar sobre Bárbara, uma senhora de 84 anos que conheci em uma comunidade de idosos. Ela tinha 2 filhos e 4 netos. Mas, depois que se mudou para a instituição, percebeu que as visitas começaram a diminuir. Ela poderia ter simplesmente aceitado isso, mas não aceitou. Todas as semanas, escrevia cartões postais para os netos. Não eram mensagens longas, apenas bilhetes curtos com adesivos, desenhos e histórias engraçadas. Com o tempo, os netos começaram a responder e até passaram a visitá-la com mais frequência do que antes. O mundo de Bárbara se expandiu porque ela tomou a iniciativa de se manter conectada. Não espere que as pessoas venham até você. Faça a ligação. Envie o cartão. Peça a um funcionário que o ajude a configurar uma chamada de vídeo. Reconecte-se com a sua igreja, com o seu grupo de hobbies ou com seus antigos amigos de boliche. Você vai se surpreender com quantas pessoas ficam felizes ao ouvir de você. Elas só precisavam de um pequeno lembrete. E não se trata apenas de ouvir uma voz familiar ou ver um rosto amigo. Manter contato com pessoas fora da instituição mantém sua mente ativa e o coração cheio. Lembra você de que sua vida ainda está em movimento e que sua presença ainda tem valor. Quando você perde essa conexão, os dias podem parecer mais longos e a alegria pode escapar por entre os dedos. Mas quando você a mantém, mesmo que de forma simples, ela traz calor, risos e um renovado senso de pertencimento. Portanto, não deixe o seu mundo encolher. Mantenha-o amplo, rico e continue estendendo a mão, porque as pessoas que amam você podem estar esperando apenas um simples olá para voltar à sua vida. Se você ainda está assistindo a este vídeo e acha essas ideias valiosas, comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos em frente. Número 3. Um senso de propósito. A terceira coisa que você nunca deve perder é o seu senso de propósito. Quando as pessoas se mudam para um lar de idosos, é comum sentirem que a vida desacelerou drasticamente. As rotinas diárias podem parecer repetitivas. As atividades podem parecer feitas apenas para passar o tempo e não para enriquecer a vida. Mas aqui está a verdade. Só porque o seu ambiente mudou, não significa que o seu valor tenha mudado. E, no momento em que você esquece disso, a alegria de viver começa a desaparecer. Um senso de propósito não é exclusivo dos jovens ou das pessoas que ainda estão no mercado de trabalho. Propósito é algo pessoal. É a razão pela qual você se levanta de manhã. É aquela força silenciosa que faz você sentir que o seu dia importa. Talvez seja cuidar do jardim comunitário do lado de fora do refeitório. Talvez seja orientar um novo morador ou escrever cartas para os seus netos todos os domingos. Esses não são atos grandiosos, mas são poderosos. Eles dão forma e significado aos seus dias. Há um homem chamado Walter, de 82 anos, que se mudou para uma instituição depois de perder a esposa. Durante um tempo, ele ficou em silêncio, retraído. Mas um dia, percebeu que havia um novo residente que parecia nervoso durante o jantar. Walter o convidou para sentar-se. A partir daquele momento, Walter fez de sua missão dar as boas-vindas a todos os recém-chegados. Os funcionários até brincavam dizendo que ele era o prefeito do lar. Ele usava esse título com orgulho. O seu propósito era garantir que ninguém se sentisse sozinho como ele já se sentiu um dia. O propósito nos dá direção, mas também nos dá dignidade. Ele nos lembra de que ainda temos algo a oferecer, algo pelo qual viver. Quando os idosos perdem essa força interior, até decisões simples como se vestir ou participar de uma atividade em grupo podem parecer sem sentido. Mas quando você tem um propósito, por menor que seja, é como acender uma vela em um quarto escuro. Isso muda a forma como você vê o seu entorno e como você vê a si mesmo. Se você não tem certeza de qual é o seu propósito neste momento, comece pequeno. Pense no que traz paz ou orgulho para você. Quais habilidades ou sabedoria você ainda carrega que alguém possa precisar? Quem ao seu redor pode se beneficiar da sua bondade, da sua história ou do seu tempo? O propósito não precisa ser barulhento. Ele só precisa ser seu. Então, não deixe que essa chama interior se apague.
Mantenha-a viva com significado, com intenção e com um motivo para dizer, hoje importa. Porque quando você tem um propósito, você não está apenas passando o tempo. Você está fazendo a vida valer a pena. Número 4. Independência emocional. A quarta coisa que você nunca deve perder é a sua independência emocional. Quando você se muda para um lar de idosos, é fácil sentir que, de repente, está à mercê dos outros. Seu horário, suas refeições, sua medicação e até suas conversas podem parecer depender do que está acontecendo ao seu redor. E embora as rotinas físicas possam mudar, o seu mundo emocional ainda pertence a você. Isso é algo que ninguém pode tocar, a menos que você permita. Independência emocional é saber como permanecer firme, mesmo quando as coisas mudam. É não deixar que o humor de outra pessoa dite o seu próprio. É manter o seu valor próprio intacto, mesmo que você já não prepare suas próprias refeições ou não dirija mais até a loja. Quando as pessoas perdem esse ponto de apoio emocional, começam a se sentir impotentes. E com o tempo, essa impotência leva ao ressentimento, à tristeza e até à amargura. Existe uma armadilha sutil na qual muitos idosos caem. Esperar que os outros os façam sentir-se bem, que os animem, que os convidem, que os envolvam, que lhes deem segurança. Mas quando você entrega esse poder, também está entregando a sua paz de espírito. Em vez disso, é preciso permanecer emocionalmente autossuficiente. Isso não significa ser distante ou frio. Significa saber como se acalmar, como se encorajar, como elevar o seu próprio espírito. Mesmo quando ninguém mais o faz. Conheci uma mulher chamada Carol. Ela tinha 84 anos e se mudou para um lar após uma queda que a impediu de viver sozinha. No início, ela estava frustrada. Sentia falta da sua casa, do seu gato, das suas plantas. Mas Carol tomou uma decisão logo no começo. Todas as manhãs, sentava-se perto da janela, tomava seu café e escrevia 3 coisas pelas quais era grata. Não era algo grandioso, mas era dela. Esse pequeno ritual a lembrava de que ainda tinha controle sobre a sua forma de pensar. Ela se tornou uma fonte de calma para os outros. Por quê? Porque carregava seu próprio peso emocional. Independência emocional também significa estabelecer limites. Só porque você vive perto de outras pessoas, não significa que precise assumir as reclamações, preocupações ou dramas delas. Proteger a sua paz não é egoísmo, é necessidade. Você conquistou o direito de proteger o seu espaço emocional tanto quanto o seu espaço físico. E se algum dia se sentir sobrecarregado, lembre-se, você não é um fardo e não está quebrado. A sua vida ainda é sua. As suas reações, os seus valores, as suas escolhas, essas são coisas que nenhum ambiente pode tirar de você. Independência emocional significa manter essa verdade. Não importa onde você esteja ou com quem esteja. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achou estas ideias valiosas, comente número 4 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos em frente. Número 5. Senso de curiosidade. A quinta coisa que você nunca deve perder depois de se mudar para um lar de idosos é o seu senso de curiosidade. Pode parecer algo pequeno, talvez até um luxo, mas a verdade é que a curiosidade é uma das ferramentas mais poderosas que você tem para se manter mentalmente afiado, emocionalmente envolvido e espiritualmente vivo. Quando você deixa de ser curioso, a vida começa a encolher. E quando a vida encolhe, a infelicidade encontra espaço para entrar. A curiosidade mantém sua mente em movimento. Ela incentiva você a fazer perguntas, experimentar algo novo ou iniciar uma conversa com alguém com quem nunca falou antes. E em um ambiente como um lar de idosos, onde as rotinas podem facilmente se tornar repetitivas, essa centelha de curiosidade pode mudar tudo. É ela que transforma um dia comum em algo interessante. É ela que leva você a começar um novo hobby, participar de um clube do livro ou até explorar um tema que nunca havia pesquisado antes, como aprender sobre história, arte, música ou tecnologia. O maior erro que as pessoas cometem depois de certa idade é acreditar que o aprendizado já ficou para trás. Elas pensam que curiosidade é para crianças, estudantes ou jovens profissionais que estão subindo na carreira.
Mas aqui está a verdade. Curiosidade não tem idade. Na verdade, quanto mais velho você fica, mais significado ela ganha. Ela mantém seu cérebro ativo, suas emoções equilibradas e suas conversas interessantes. Sem ela, muitos idosos caem em uma estagnação mental e emocional. E isso leva à solidão, ao tédio e, eventualmente, ao desespero. Veja o caso de Harold. Ele tinha 87 anos quando se mudou para uma residência assistida. No início, ficava na dele, achando que apenas passaria o tempo em silêncio. Mas, numa tarde, ouviu um vizinho falando sobre genealogia. Esse comentário simples despertou algo nele. Harold começou a pesquisar sua árvore genealógica, escrever cartas para parentes distantes e até aprender a usar ferramentas online de ancestralidade. Aquele momento de curiosidade trouxe de volta o propósito aos seus dias. Deu-lhe algo pelo qual valia a pena acordar. Manter-se curioso também significa estar aberto a outras histórias. Todos ao seu redor carregam uma vida inteira de experiências, e a curiosidade convida você a aprender com elas. Perguntar qual é a sua lembrança favorita da infância, ou como você conheceu seu cônjuge, não é apenas um gesto de cortesia, é criar conexão. Isso lembra você de que cada pessoa que encontra é um livro esperando para ser lido. Se seus dias parecem monótonos ou se você sente que essa chama está se apagando, faça a si mesmo uma pergunta a cada manhã. O que posso aprender hoje? Não precisa ser algo grandioso. Até mesmo algo simples, como aprender um novo jogo de cartas ou descobrir uma nova música, mantenha essa chama viva. Quando você perde a curiosidade, o mundo parece menor. Mas quando você a mantém, não importa a sua idade ou circunstâncias, você continua vivo por dentro. E isso, mais do que qualquer remédio ou rotina, é o que mantém você se sentindo humano, inteiro e esperançoso. Considerações finais. Mudar-se para um lar de idosos depois dos 80 anos não significa que a vida tenha que encolher. Na verdade, pode ser o começo de um tipo diferente de riqueza, se você se apegar ao que mais importa. Sua independência, conexão social, dignidade pessoal, expressão criativa e senso de curiosidade não são apenas luxos opcionais. São os pilares que mantêm seu espírito erguido, mesmo quando o ambiente ao redor muda. A verdade é que envelhecer pode parecer uma lenta erosão do que nos é familiar. Mas a verdadeira tragédia acontece quando deixamos de lado justamente as coisas que deram significado à vida desde o início. Quando abrimos mão da nossa identidade, da nossa voz e do nosso senso de encantamento, é aí que a infelicidade começa. Não por causa da idade, mas por causa da desconexão com quem realmente somos. A boa notícia é que cada uma dessas 5 coisas ainda está ao seu alcance. Você não precisa de saúde perfeita, muito dinheiro ou uma instituição luxuosa para mantê-las vivas. Tudo o que é necessário é consciência e intenção. Fale sobre as suas necessidades. Mantenha a curiosidade pela vida. Estenda a mão para os outros. Orgulhe-se da forma como você se apresenta. E encontre alegria em criar algo, mesmo que seja apenas um rabisco divertido ou uma carta sincera. Esses não são gestos grandiosos, mas carregam um grande poder. Eu conheci pessoas com 80 e 90 anos que irradiavam alegria nos lugares mais simples, porque se recusaram a abrir mão do que as fazia sentir-se vivas. E já vi outras definhar rapidamente, não por causa de doença, mas porque desistiram cedo demais daquilo que as fazia sentir-se humanas. A escolha, em muitos aspectos, ainda é sua. Então, se você está enfrentando essa transição para um lar de cuidados, ou se já está lá, não deixe que ninguém, ou nada, convença você de que os seus melhores dias ficaram para trás. Eles podem parecer diferentes agora, mas o coração do que torna a vida digna de ser vivida ainda bate dentro de você. Obrigado por estar conosco hoje. Gostaríamos muito de ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende aplicá-la na sua vida. A sua opinião é importante para nós, por isso não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, curta, inscreva-se e compartilhe. O seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.